Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a remoção de tatuagem e sobrancelha a laser, tá? Semana passada, uma seguidora me perguntou sobre isso, porque há muito tempo eu fiz a remoção e fiz algumas sessões dessa tatuagem aqui, ó. E ela me perguntou sobre, falou, Edna, você fez a sessão? Quantas sessões você fez? Eu lembro de ter visto seu vídeo falando no Instagram sobre isso, como é que foi? Tô querendo tirar a minha, mas tô com medo de não adiantar e etc e tal. Então, vamos começar sobre a sobrancelha, né? A sobrancelha, eu fiz no mesmo lugar, tá? Eu fiz 2 sessões na sobrancelha, nesse local, e uma sessão na tatuagem, nesse local. Porém, na tatuagem, eu fiz uma segunda sessão em outro lugar, tá? Em outra clínica. Mas começando pela sobrancelha, quando eu, antes, né, de fazer, ela era assim, vou colocar um vídeo de antes, se eu achar a foto das duas, eu não lembro se tá separado ou não, mas ela era assim. Eu fiz uma micro que deu muito errado, muito torta, e ela começou a desbotar em alguns lugares, porém bem aqui, ó, nesse arco aqui, ainda ficava aquele negócio, né, feio, torto, diferente uma da outra, uma cor estranha, e eu não tava feliz com aquele de jeito nenhum. Resolvi fazer a remoção a laser. Após a primeira sessão, ela ficou assim, ela ficou com fundo avermelhado, meio laranjado, ela ficou com esse fundo assim, uma sessão que eu fiz. Aí a gente tem que dar um prazo aí, esperar mais ou menos uns 30, 40 dias para fazer uma outra sessão, né? Ou até um pouquinho mais, não tem problema, porque o laser, ele vai agir expulsando esse pigmento aos poucos do nosso organismo, né? E aí, após quase 2 meses, se eu não tô enganada, eu fiz uma segunda sessão, e aí depois ficou assim. Hoje em dia, já, sei lá, mais de um ano depois que eu fiz a sessão, ela tá... Claro, eu fiz outra, tá, gente? Eu fiz outra micro aqui. Eu fiz aquela Nanoblend, né? Se eu não me engano, o nome. Então, não dá mais pra ver, tá? Porque aqui eu fiz outra. Eu acho que deve ter uns 2 anos, se brincar. Não tem só isso, não. Uns 2 anos que eu já tinha feito a retirada. Fiz 2 sessões e tirou ok. Ficou muito imperceptível o resíduo dentro daquela micro antiga que eu tirei. Muito mesmo. Só via se... Nossa, se chegasse muito perto e mesmo assim não dava pra ver direito. Então, tirou muito bem 2 sessões pra mim, tá? E aí, depois eu fiz essa aqui, porque eu fiquei com umas falhas e tal, queria dar uma, né, ajeitadinha. Aí eu fiz essa e gostei bastante também. Mas dessa vez eu gostei porque foi bem no formato da minha sobrancelha. Não passou muito pra cima nem nada. Então, ficou legal, tá? Então, a sobrancelha foi isso. Já a tatuagem, eu vou colocar um vídeo aqui de quando eu fiz a primeira sessão, tá? É até meio agoniante, se tiver alguma agonia, assim, sei lá, não veja, é um pouco agoniante e dói, tá? Sobre a dor, dói, tá? Senti mais dor aqui do que na sobrancelha. Na sobrancelha doeu um pouquinho, mas é uma dor suportável, como se fosse um choquinho, junto com como se fosse uma queimadurazinha, sabe? Um choquinho, mas é mais um choquinho mesmo. E aí, ok, mas é suportável, é tranquilo. Aqui eu já senti mais dor porque ela era muito grossa, um pigmento muito preto. Então acho que por isso, de repente, teve que colocar um laser um pouco mais potente, alguma coisa assim. E aí doeu bastante mesmo, tá? Doeu mesmo. Mas enfim, suportável também, doeu, mas suportável. E aí eu vou colocar o vídeo aqui do dia que a gente fez, a primeira sessão. O resultado também após a primeira sessão. Depois de um ano e alguma coisa assim que eu fiz, eu falei, não, vou fazer mais uma sessão porque ainda tá o desenho lá certinho, né? Aí fiz mais uma sessão e nessa segunda sessão, hoje já deve ter, se brincar, uns 6 meses mais ou menos que eu fiz a segunda sessão e ela tá assim agora. Eu acredito que uma terceira sessão já vai dar mais uma amenizada, assim. Mas o laser, a gente não tem que ficar, assim, desesperado. O ideal é realmente esperar aí meses para ver o resultado, para ir saindo esse pigmento, expulsando, para depois fazer uma nova sessão, né? Às vezes não adianta tanto você ficar fazendo uma sessão em seguida da outra, 30 dias, 40 faz outra. Então espera, tenha paciência que é melhor. Então agora ela tá assim e eu estou pensando em fazer uma outra sessão, uma terceira sessão, porém vou esperar o tempo dar uma esfriada.
porque eu sou muito sensível, né? Assim, minha pele é um pouco sensível, às vezes dá uma inflamada, incha. Então, no calor, eu prefiro não fazer esse tipo de procedimento. Mas eu creio que uma terceira sessão já vai ser suficiente para tirar, tá tudo certo. Então, esse foi um vídeo rápido sobre a minha experiência com a retirada da sobrancelha, né, da micro na sobrancelha e de tatuagem a laser. Então, valores, eu paguei na sessão, tanto num lugar quanto no outro, R$120, tá? Para cada lugar. Então é mais ou menos isso daí. Agora, atualmente, não sei se aumentou muito, né? Virando de 23 para 24 o ano. Mas é mais ou menos isso que eu acho que estão cobrando aí nas clínicas, tá bom? Vou ficando por aqui então. Beijinho, até mais.